Dando continuidade às nossas videoaulas de geografia, continuando o capítulo O Espaço Agrário Brasileiro, esta é a videoaula 03. Nós já vimos nas aulas anteriores sobre a importância do agronegócio para a economia brasileira, a formação do espaço agrário brasileiro, a expansão da fronteira da soja, a região Mato Piba como destaque de produção da soja e o complexo agroindustrial brasileiro. Agora nós vamos começar a analisar as características regionais. Nós vamos falar das 5 regiões do nosso país: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Mas nesta videoaula nós iremos ter o foco na região Sul e Sudeste. E por que começar com a região Sul? Repare que o subtítulo da região Sul é Região Sul, berço da industrialização na agricultura, e a região Sudeste, onde o agronegócio se diversificou. Então nós vamos começar a falar das características do setor agrário específico da região Sul, tendo em vista que a região Sul é considerada o berço da industrialização na agricultura. Parte da região Sul ainda guarda heranças da colonização promovida pelos imigrantes europeus, principalmente de italianos e alemães. Lembrando que esse conteúdo a gente viu nas aulas anteriores, quando nós falamos que a partir de 1850 o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para ocupar as terras devolutas, as terras sem dono do nosso país. Então esses imigrantes preferiram ir, logicamente, para a região sul do país por apresentar climas parecidos com o clima europeu. Então, esses imigrantes europeus que vieram para o Brasil trouxeram consigo a sua cultura, os produtos que eram cultivados na Europa. Os imigrantes receberam pequenas glebas de terras devolutas, onde, atualmente, muitos sítios desenvolveram a vitinicultura em escala industrial. A vitinicultura é a indústria de vinho. Então, para que haja produção de vinho, logicamente que se faz necessário o plantio de uvas, ou os famosos parreirais. Cidades como Bento Gonçalves e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, já são conhecidas mundialmente pela excelente qualidade de seus vinhos. Então, repare que a região Sul ganha um destaque dentro da agricultura, principalmente nesse setor da produção de vinhos inclusive de qualidade. Aqui nós temos imagens que representam o parreiral, que é o plantio de uvas, e essas uvas depois sendo destinadas para as vinícolas onde são produzidos esses vinhos. Vinhos da chamada Serra Gaúcha, que é essa região onde se produz bastante vinho no sul do país. A necessidade de se adaptar ao mercado capitalista fez com que muitas propriedades agrícolas familiares se tornassem inviáveis devido aos prejuízos e acabaram incorporadas ou compradas por grandes fazendas. Mais uma vez, nós podemos perceber a questão financeira e como que ocorre a concentração fundiária sempre com a venda de pequenos lotes de terras de famílias que trabalham na agricultura, pequenas famílias que vendem suas terras para as grandes empresas, grandes fazendas. Nessas fazendas já se tornando empresas e ampliando seus negócios, comprando as terras vizinhas para que pudesse assim expandir as suas plantações e a sua produção, logicamente. A tendência da mecanização se acelerou na década de 1950 com a instalação da primeira fábrica de tratores pertencente à transnacional Ford. Então aqui nós temos um outro ponto que marca uma virada na questão da industrialização na agricultura, que foi a implementação de fábricas de tratores no nosso país. Antes disso, essas máquinas tinham que ser compradas de fora, ou seja, importadas, o que acabava encarecendo esses produtos aqui no Brasil. A partir do momento em que uma transnacional como a Ford começa a produzir tratores nacionais aqui no país, isso faz com que haja essa aceleração da mecanização e, logicamente, a expansão desse setor. E tudo começou na região sul do país. Por isso que lá se considera o berço da agricultura industrializada no nosso país. Na mesma época, trabalhos científicos realizados por centros de pesquisas e universidades revolucionaram a agricultura brasileira.
Então nós podemos observar aqui a questão da importância das pesquisas, da educação e de trabalhos realizados em investigações no setor da agricultura, visando as melhorias. Dentre os avanços alcançados, destacam-se a calagem, que é a adição de cal para a correção da aridez do solo. Então, quando o solo se encontra muito árido, adiciona-se cal para fazer essa correção e esse processo é chamado de calagem. E um outro processo muito difundido também é a inoculação ou injeção de bactérias nas raízes da soja. Esse procedimento de injeção de bactérias nas raízes das plantas, né, faz com que ela melhore a sua produção. Então nós temos aí imagens ilustrando esses nódulos nessas raízes. São nódulos de Rhizobium e nódulos de Bradyrhizobium em raízes de soja. Mais uma imagem, nódulos radiculares de leguminosas, onde ocorre a fixação do nitrogênio como as bactérias do gênero Rhizobium. Nós podemos observar que essa fixação de nitrogênio é o nitrogênio que é adicionado como fertilizante. Então, além da adição de fertilizante no solo, há necessidade de que essas plantas possam estar fazendo a fixação do nitrogênio. E isso ocorre por meio desses nódulos com bactérias injetadas em laboratório. Isso contribuiu bastante para o desenvolvimento da cultura de soja na região sul do país. Desde então, a produtividade da sojicultura cresceu exponencialmente e a cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, passou a ser reconhecida como a capital nacional da soja. A capital nacional da soja nada mais é do que digamos que o início desse grande projeto, dessa grande expansão da soja no nosso país. Quando tudo começou, a cidade de Santa Rosa foi o centro ou o epicentro desse desenvolvimento. Então tudo começou nessa cidade de Santa Rosa e depois se expandiu pelo restante da região sul e depois para outras regiões do país, como nós veremos mais adiante. No entanto, inúmeros agricultores gaúchos sem capitais para investir venderam suas terras, indo trabalhar para terceiros ou migraram para outras regiões. Terras mais baratas no centro-oeste, no norte e em parte do nordeste atraíram esses agricultores que ajudaram a expandir a fronteira da soja. Então nós podemos observar o seguinte: quando ocorreu a expansão da sojicultura na região sul do país, esses terrenos acabaram ficando caros. E aqueles agricultores que não tinham dinheiro para investir viram uma possibilidade de vender suas terras, já que elas estavam sendo valorizadas, e irem comprar terras em outros locais, em outras regiões, continuando assim a expansão dessa chamada fronteira da soja, expandindo, levando para outras regiões o cultivo dessa planta. Isso contribuiu para que o Brasil se tornasse o que é hoje um grande produtor de soja em basicamente todas as regiões, porque deixou de se produzir somente no sul do país e passou a se produzir em outras regiões. Não é à toa que existe a presença de famílias gaúchas em muitos estados da região centro-oeste, norte e nordeste, para onde esses gaúchos migraram em busca de novas terras para plantio de soja, levando consigo todo o conhecimento de produção. Essa região aqui em destaque no mapa, onde nós podemos observar aqui o estado do Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, sul do Pará, Maranhão, constitui o que nós chamamos de fronteira da soja, que é de onde esses agricultores saíram e foram comprar terras nessas regiões onde não existiam fazendas de produção de soja. Então eles começaram a implantar nestas regiões o cultivo dessa planta. Então aqui nós temos um mapa representando a fronteira agrícola e as suas fases de expansão. A primeira expansão ocorreu nas décadas de 70 e 80. Essa expansão foi baseada no crédito rural subsidiado e preços garantidos. Então nós podemos perceber que a ida desses agricultores do Rio Grande do Sul para o oeste baiano, para Goiás, para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso, logicamente, apoiado pelo governo que incentivou esses agricultores baseado em subsídios e também em preços garantidos. Ou seja, quando o mercado internacional não tinha um determinado preço, o governo garantia essa diferença. Aqui nós chegamos à segunda fase da expansão, que ocorreu nos anos 90 e anos 2000, e essa expansão foi baseada em ganhos de eficiência, produtividade e escala, e a grande demanda. O que ocorreu é que o governo deixou de dar tantos incentivos como vinha dando antes, né? Só que essas empresas, esses grandes grupos empresariais do setor do agronegócio, já começavam a ganhar muito dinheiro.
Essas começaram a se constituir verdadeiros grupos empresariais visando a eficiência com produtividade em larga escala e, logicamente, ampliando seus negócios. Eles próprios estavam bancando essa expansão e expandindo seus negócios, expandindo seus lucros. Então, nós podemos perceber que essa fronteira se expandiu mais ainda, indo para estados como Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, né? Como nós falamos anteriormente quando nós tratamos da fronteira da soja. Ressalta-se que a imigração gaúcha para outros estados ajudou a expandir o complexo agroindustrial e a criação de infraestrutura de escoamento, mesmo que particulares como portos, ferrovias e armazéns. O que aconteceu é que esses imigrantes gaúchos, ao chegarem nessas regiões onde não existia infraestrutura, geralmente eram locais desabitados, e eles próprios bancaram a construção de portos, de ferrovias, de redes particulares e os armazéns para a guarda dos seus produtos até o período correto para a venda, a chamada estocagem. Em algumas regiões, como em Santa Catarina e no Paraná, a farta oferta de grãos favoreceu o desenvolvimento de cooperativas de criação de animais e intensa atividade de frigoríficos e beneficiamento de carnes. Então veja bem como tudo está relacionado. É o que nós falamos anteriormente quando nós falamos do complexo agroindustrial. Se a região sul do país tinha uma grande oferta de grãos, né, principalmente de soja e milho, logicamente que isso favorecia a criação de animais. Então nessa região, principalmente no estado do Paraná e Santa Catarina, se desenvolveu muitas cooperativas para a criação desses animais, onde eles utilizavam da abundância de grãos para alimentar esses animais e conseguir vendê-los a um preço razoável, com isso obtendo lucros e contribuindo para a oferta de alimentos no nosso país. Lembrando que os frigoríficos fornecem carnes, né, para basicamente todo o Brasil, e boa parte desses frigoríficos estão na região sul e sudeste, né, também. E que esses frigoríficos cresceram tanto que começaram a vender para fora do Brasil. Então hoje o Brasil se tornou um dos maiores fornecedores de alimentos, principalmente de carne, carne bovina, suína e também de aves, frango, para muitos países ao redor do mundo. E isso se deve a essa expansão do complexo agroindustrial na região sul do país. Aqui nós temos imagens que representam esses armazéns de cooperativas de produtores de soja, onde eles utilizam esses grandes granéis para armazenar a sua produção. Vamos analisar agora a região sudeste, onde o agronegócio se diversificou. Então, se o agronegócio começou na região sul, na região sudeste ele ganhou uma amplificação, uma diversificação. A região sudeste abrigou a atividade econômica mais formidável do Brasil agroexportador. Inclusive, nós já falamos sobre isso, sobre a cafeicultura. O café, de certa forma, foi um dos pioneiros, até mesmo antes da soja, em relação aos produtos oriundos da agricultura e, logicamente, direcionado para a exportação, além de atender a demanda interna do nosso país. Então, a cafeicultura gerou muitos lucros para os produtores da região sudeste, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. As primeiras plantações surgiram no Rio de Janeiro, no século XIX, e depois se espalharam pelo Vale do Paraíba e Oeste Paulista, levando desenvolvimento e o começo da industrialização para toda a região. Lembrando, inclusive a gente vê bastante isso nos livros de história, que com os lucros advindos da cafeicultura, quando a cafeicultura começou a entrar em declínio, muitos desses fazendeiros agricultores do café começaram a pegar as suas reservas financeiras, o seu lucro, e investirem em outros setores, principalmente na indústria. Então isso fez com que a indústria na região sudeste ganhasse fôlego a partir do capital que eles tinham com a cultura do café. Outro ponto que devemos observar é que os escravos foram substituídos por imigrantes assalariados, o que fomentou a economia e o crescimento das cidades. Então veja bem, mais uma vez nós temos a presença dos imigrantes também na região sudeste, que foi muito importante. Eles vieram substituir o trabalho escravo e esse trabalho dos imigrantes era assalariado, ou seja, quando ocorre a circulação de dinheiro, a circulação
de capitais por meio dessa relação de trabalho assalariado, isso ajudou a fomentar o crescimento da economia, porque essas pessoas, logicamente, assalariadas, gastavam seu dinheiro, logicamente, com a compra de bens, e isso fez com que a demanda por produtos dos mais variados tipos aumentasse. E, logicamente, aquelas pessoas visionárias começaram a produzir em escala industrial esses produtos no Brasil. E também a vinda desses imigrantes, juntando com o crescimento da industrialização, fomentou o crescimento das cidades. Por isso, nós podemos observar que a região sudeste é a região mais povoada do nosso país, abriga as maiores cidades, como por exemplo São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo e que teve esse seu crescimento tanto pela economia cafeeira, como também pela vinda de imigrantes e o desenvolvimento industrial no nosso país, começando pela região sudeste, tendo São Paulo como foco. Falando sobre a cultura do café, nós temos aqui um mapa onde representa a expansão desse tipo de cultura. Até 1850, a concentração da produção de café estava aqui na região do Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo. A segunda fase vai de 1850 até 1900, onde nós temos essa área verde, pegando aqui mais a região norte do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, sul de Minas, e começando aqui a entrar pelo norte do estado de São Paulo. De 1900 até 1950, houve uma expansão para a região central e oeste paulista. E depois de 1950, chegando inclusive para outras regiões, como o estado do Paraná e Minas Gerais. De certa forma, nós podemos observar que houve uma expansão dessa cultura do café por basicamente toda a região sudeste. E a sua importância é inegável para a economia dessa região. Mas não é só o café. A região sudeste tem outros grandes complexos agroindustriais, como a laranja, cana-de-açúcar, a pecuária de corte, a pecuária leiteira e hortifrutigranjeiros. O Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja. Só um exemplo que nós estamos colocando. E São Paulo é, dentro do Brasil, o maior produtor. Então nós temos aqui ressaltando essa importância, simplificando com a cultura de hortifrutigranjeiros. A cana-de-açúcar ocupa grande parte do espaço rural no Sudeste, e sua expansão está relacionada ao advento do Proálcool na década de 1970. Com certeza a gente já deve ter visto isso também na história, ou mesmo na geografia. Quando nós falamos do Proálcool, nós estamos relacionando com um projeto do governo federal de incentivo de produção de álcool para o chamado álcool combustível, que foi adicionado à gasolina. Nós sabemos que o nosso país é um dos pioneiros nessa produção de álcool e da adição de álcool à gasolina. E isso ocorreu a partir do Proálcool e também muitos carros produzidos onde seus motores funcionavam somente a álcool. Então o Brasil também foi pioneiro nesse setor e isso deu um impulso muito grande para a produção de cana-de-açúcar, não só para a produção de açúcar, mas também para álcool. Plantações de cana e usinas de produção de álcool e açúcar formam grande parte importante da economia do interior paulista. Com a política de valorização dos combustíveis, o etanol, por exemplo, esse ramo do agronegócio voltou a ter um incremento significativo. Vale ressaltar que esse projeto Proálcool teve um declínio nos anos 90 e nos anos 2000, novamente com o governo federal incentivando a produção de etanol, voltou a ter grande importância os plantios de cana-de-açúcar, principalmente no Sudeste. Aqui nós temos imagens de plantios de laranja no Oeste Paulista. Imagem aqui do terminal de granéis de Guarajá, que é o maior polo exportador de suco de laranja para o exterior. Aqui nós temos imagens representando a colheita de cana. Inicialmente esse trabalho ocorria de forma braçal, até os anos 90, início dos anos 2000, e era comum muitos nordestinos inclusive irem trabalhar na região sudeste, em São Paulo, no corte de cana, em períodos sazonais. No período da colheita eles iam trabalhar, depois quando terminavam voltavam para suas regiões, para suas cidades no interior nordestino. Porém, nos últimos anos tem ocorrido o processo de mecanização, e o que nós vemos hoje em dia é uma colheita de cana mecanizada, onde a mão de obra é especializada e também, digamos, com a baixa demanda, porque uma máquina consegue trabalhar por muitas pessoas. Então já não há mais aquela demanda tão grande como era antes de cortadores de cana.
Aqui nós temos imagens de usinas de açúcar e álcool, que faz parte da paisagem da região sudeste. Pessoal, vale ressaltar que esse foco que nós estamos dando aqui para a região sudeste, estamos tratando do setor do agronegócio, estamos falando do campo. Certo? Nós sabemos que a região sudeste é a região mais industrializada do país, mas o nosso foco aqui não é a industrialização de forma geral, a industrialização que ocorre nas cidades. Nós estamos focando na industrialização na agricultura, ou seja, são aquelas indústrias no campo, diretamente relacionadas com o setor agrícola, certo? Então nós finalizamos aqui a parte da região sul e sudeste. Na próxima aula, na videoaula 04, nós iremos falar sobre o centro-oeste, sobre o nordeste e norte do país.